César, uma pergunta que eu acho que muitas pessoas devem estar fazendo em casa, enviando perguntas para o canal Valor da China. Como foi a sua forma de comunicação em meios de redes sociais e de apps de localização? Como você se virou nesse sentido de internet, de redes sociais e apps de localização na China? Então, Jolina, os aplicativos, né, muitas vezes as pessoas falam, tem restrição, né, por causa da China, enfim. Eu fui com um chip internacional, não tive dificuldade nenhuma em acessar todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, usei 100% o tempo inteiro, nos momentos que eu precisei, sem problema nenhum, pude usar, não percebi nenhum tipo de restrição nessas redes sociais. Quanto à localização, eu não precisei usar, porque, como eu falei, eu estava com outras pessoas. E, inclusive, uma dessas pessoas é um chinês que mora na China. Ele mora em Yiwu, inclusive. Então, ele que nos conduzia para todos os locais que a gente precisou ir. Então, a gente não teve necessidade de utilizar nenhum tipo de Google Maps ou Waze. Não tivemos necessidade de usar. Tá? Então, eu não saberia te dar uma resposta em relação a isso, justamente porque eu não precisei usar, tá? O Google Eu Maps acho não que funciona bem aqui, a não ser que você esteja com VPN, né? E mesmo assim, ele não é muito preciso. Às vezes, ele erra por alguns metros, né? Às vezes até dezenas de metros. Não é muito preciso. Aqui na China, os chineses eles usam muito o Baidu Maps. Baidu é o Google chinês. Então, o Baidu Maps é um aplicativo que ele é muito bom. Ele é muito preciso e ele é rápido. Mas ele é todo em chinês, não tem versão inglesa. eu eu pedia para a menina que trabalhava comigo me mandar em chinês. Eu usava o Baidu Maps, mas assim, foram poucas as vezes, porque você chamava o Didi, na China é Didi, aqui no Brasil é Uber, ele já levava você. Eu já sabia qual era a estação de metrô, geralmente sabia qual era a estação, qual era a saída. Ou pegava um táxi. Então, assim, em caso de o Google Maps, eu não sei se eu cheguei a usar ele na China. E para as redes sociais, a gente utilizava o VPN. Eu acho que talvez no teu caso, César, por você estar com um chip internacional, e para minha impressão, é só minha Ok? impressão, tá, gente? Eu não tenho dados. Eu acho que na época da Canton Fair, a China ela flexibiliza um pouco os aplicativos, né? Os websites que são que possuem restrição na China. Eu acho que ela gente, ela flexibiliza, não. Flexibiliza. Agora eu travei a língua. Isso, obrigada, universitários. E Flexibiliza. eu não vou conseguir falar, estou com a língua toda travada já. É Mas muito porque tu obrigada tens pelos muito tempo de universitários. China, Jolina, por isso também. Não, eu acho que eu tô com o X aí, tem que ser treinado, eu tenho que fazer umas aulas de dicção aí. Estou percebendo essa necessidade. Então, é, eu acho que ele possibilita a abertura. Por exemplo, pela necessidade, o Google Translator na China ele não tem bloqueio. Você pode utilizar ele sem ser. Mas, por exemplo, o Google Maps, o Gmail já são mais bloqueados. As redes sociais são mais bloqueadas. Mas eu vejo que existe uma abertura maior nesses períodos de feira por ter vários estrangeiros. Mas existe sim essa restrição. A China não é tão aberta quanto os demais países. Mas vejam pela dica do César, que ele habilitou o celular dele com um chip internacional e ele não teve problema algum. Porque eu acho que também é uma dúvida que muitas pessoas que estejam nos assistindo, pessoas no Brasil, sobre essas restrições que a China dá para quem mora lá. Elas existem sim, só que sempre existe uma forma de você conseguir se comunicar, como o César
teve essa forma com chip internacional e como nós que morávamos na China, como o Yuri mora na China, usando o VPN. Tá ok, pessoal? E o Google Maps, provavelmente, se você tiver um bom VPN, você vai conseguir usar o Google Maps, você vai conseguir usar o Waze, só que sim, são aplicativos que na China a gente não utiliza muito, utiliza realmente os aplicativos chineses. Aí faz que nem eu, não sabe chinês, pega para um amigo, pede para um amigo que sabe, sabe chinês, manda para você no chat, cola, copia, cola, e você vai para qualquer lugar. E se você souber sua localização através dos prédios, você vai ter que ter um tênis muito bom, mas você vai chegar em casa. Vai chegar no seu hotel, não se preocupe. Essa questão das restrições eu percebi, Jolina, no primeiro dia já, quando cheguei no hotel, né, eu fui pro hotel descansar um pouco, e aí eu liguei a televisão e aí tu começa a perceber, né? Eu liguei lá, tava no momento passando um filme lá, e aí você percebe que o filme tem partes cortadas, que é filme que a gente já conhece, e aí realmente a gente percebe que existe um controle, né? Chega um momento do filme que o filme ele para, o filme não termina, tem umas coisas assim que a gente percebe que tem. Eu tive essa impressão, talvez por ser a primeira vez também que eu fui para a China, eu me sentia que eu estava sendo controlado, vamos dizer assim. Por exemplo, saí do avião, peguei o metrô e quando eu saí do metrô, os policiais já me pararam, né? Enfim, eles já sabem, né? É uma pessoa nova, diferente, já para pedir documentação, passaporte, enfim, o tempo inteiro, assim, eu percebi várias vezes pararam a gente no metrô ou no trem-bala, né? Quando a gente estava se deslocando, o tempo inteiro eles me viam, né? E aí uma das pessoas que estavam comigo é uma pessoa de cabelo claro, então chamava atenção também. Então ele já parava a gente, já pedia documentação, aí estava com uma mala, já pedia para abrir a mala para ver o que tinha. Enfim, a gente percebe que existe um controle, até para questão de segurança, talvez também por causa disso. Então isso existe lá, né? Mas também da mesma forma passa essa sensação que você tem segurança, que você não está em risco lá, né? De ser assaltado nas grandes cidades, enfim. Então isso é bem favorável nessa questão porque tem bastante policiamento também, né?